Um dos versículos de Isaías, que talvez seja um dos versículos mais conhecidos, se não for um dos mais conhecidos, é um dos que mais me chama a atenção, está no capítulo 64, verso 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A grande verdade destacada nesse verso é a unicidade de Deus em trabalhar, em atuar, em agir para aqueles que esperam nele. Agora, como será esta ação de Deus? Como será este agir de Deus em prol daqueles que esperam nele? No texto que temos marcado para estudar hoje à noite, no texto de Isaías, continuando a nossa exposição, que é o capítulo 42, versos 14 a 17, eu quero destacar 4 características da ação de Deus, 4 características deste agir de Deus em prol do seu povo. Então vamos ler o capítulo 42, nós iremos ler do 10 ao 17, mas pela manhã nós já expomos os versículos 10 a 13, então vamos agora à noite expor de 14 a 17. Mas a leitura nós faremos de toda essa sessão, de toda essa unidade de texto. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terra do mar e seus moradores. Alcem a voz no deserto, a sua cidade, as suas aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, falo-eis andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura. E as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez chegamos na Tua presença, clamando a Tua misericórdia por compreensão, entendimento, apreço e obediência à Tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus age em prol do seu povo. Deus trabalha em prol do seu povo. E a primeira característica a destacar dessa ação de Deus nesse texto é que Deus age com temporal exatidão. Deus age no tempo que Ele quer. Deus não segue a nossa agenda, o nosso calendário. Ele tem a agenda e o calendário dele. Lembrando que nestes versos 10 a 17 nós temos um hino composto pelo profeta Isaías, seguindo uma técnica literária que está em todo o livro, que é de várias vezes fazer a ponte, fazer a ligação
entre as seções maiores do livro através de cânticos. Ele já fez isso, por exemplo, no capítulo 12, quando ele uniu aquela primeira parte do livro, a primeira seção, a uma outra parte com um cântico. E em vários outros momentos do livro, ele agiu desta maneira. Aqui do mesmo jeito. Essa segunda grande parte de Isaías, você que tem acompanhado a exposição de Isaías, lembra que nós temos mencionado que há duas grandes partes, duas grandes divisões. Os capítulos 1 a 39, nestes capítulos estão as mensagens, as profecias de Isaías endereçadas à geração do seu tempo, endereçadas às pessoas que viveram na época em que ele viveu, entre 740 e 680 a.C., que foi o seu ministério. Então as profecias de Isaías, endereçadas às pessoas daquele tempo, foram colocadas pelo próprio Isaías e os seus discípulos, depois que ele terminou o seu ministério profético, nessa primeira parte aí, alertando aquele povo que deviam confiar e esperar exclusivamente em Deus e não nos seus próprios recursos ou nos recursos de outras nações. Eles enfrentavam uma ameaça, que era o grande império assírio que se levantava contra as pequenas nações ali em volta, e a profecia de Isaías durante esses 39 capítulos vocês devem confiar exclusivamente em Deus, porque os poderes das nações, os poderes dos povos passam. Só o poder de Deus, só o reino de Deus permanece. Quando Isaías conclui que aquela geração, apesar de todos os seus esforços, não iria acreditar na sua mensagem e que o juízo de Deus então viria sobre aquela geração, ele passa a pregar, a anunciar, a profetizar para uma geração que viveria mais ou menos 150 anos depois dele. Evidentemente que esta mensagem para essa geração futura tinha também uma função para os fiéis do tempo de Isaías, porque havia um remanescente fiel na época de Isaías. Mas aquelas profecias se dirigiam com maior propriedade a esta outra geração que estaria na época no exílio, sofrendo a punição dos seus pecados, de terem pecado contra Deus. Então estas profecias estão na segunda parte do livro, que começa no capítulo 40. Essa segunda parte começa com uma introdução que aborda os temas gerais, capítulo 40, versos 1 a 11, e então ela tem uma primeira sessão que vai de 40:12 até o verso 42, verso 9. E para fazer essa ponte entre essa primeira sessão e a próxima sessão, que vai começar no capítulo 42, verso 18, e vai até 44, 23, Isaías então compôs este hino. Esse hino tem 3 partes que nós percebemos pelo tipo de linguagem que Isaías usa. Versos 10 a 12, nós temos imperativos, o que a linguagem característica é de imperativos, é de ordens, convocando as pessoas, inclusive convocando toda a terra a louvar o Senhor. No verso 13 nós temos uma narrativa, mas uma narrativa em terceira pessoa, anunciando a ação de Deus. E nos versos que vamos analisar agora, de 14 a 17, temos também uma narrativa que fala do que Deus vai fazer, mas agora em primeira pessoa. É o próprio Deus anunciando o que ele vai fazer. E é nessa narrativa, então, que nós percebemos a maneira de Deus agir, estas características de Deus. E a primeira, como eu mencionei, é que Deus age no tempo dele, com uma temporal exatidão. Ele diz: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos. Em outras palavras, agora eu vou passar a agir. Por muito tempo eu estive quieto, eu estive calado, eu estive em silêncio. A ideia de silêncio aqui não é apenas de não falar, mas é a ideia de não tomar alguma providência, aparentemente não agir.
Então Deus está dizendo para o seu povo ali, durante muito tempo, é como se eu estivesse em silêncio, eu estivesse quieto, eu me contive, eu não agi, mas agora eu vou passar a agir. Então, há tempos, há períodos em que aparentemente nada ocorre, que Deus aparentemente fica em silêncio, que ele fica inativo, que ele não está agindo. Nós podemos notar períodos assim na própria história narrada na Bíblia. Por exemplo, entre o período que o povo de Israel desceu para o Egito, narrado lá em Gênesis, onde termina a história de José, quando ele morre e o povo está no Egito, e a ação de Deus para libertar o povo enviando Moisés, nós temos um período aí de muitos anos, de séculos até. E aparentemente Deus esteve em silêncio. Deus não disse nada. O povo dele estava no Egito, José morreu, aqueles primeiros reis, aqueles reis que conheceram José morreram também. Levantou uma nova dinastia de faraós no Egito. Esses não conheciam José, começaram a oprimir o povo e o povo clamava a Deus e aparentemente Deus não estava fazendo nada. Deus estava em silêncio, Deus estava inativo, ele estava esperando o momento para começar a agir. Um outro exemplo que eu posso dar é no período de Samuel, quando Samuel era criança. Você pode ler lá em 1 Samuel 3:1, que é dito que a palavra do Senhor era muito rara e muito pouco frequentes as visões. Era um período de escuridão espiritual para o povo de Israel. E parecia também que Deus estava em silêncio, falando pouco, não agindo. Então, em vários momentos da história, parece que isso está acontecendo. E poderia ser que o povo que estava no exílio, lá na Babilônia, tivesse assim achando que agora Deus não está fazendo mais nada, Deus não está falando mais nada, Deus esqueceu da gente, Deus está nos punindo pelos nossos pecados e fez com que a gente viesse aqui para a Babilônia e agora Ele não quer mais saber de nós, Ele esqueceu de nós. Mas era apenas um tempo em que Deus estava em silêncio, aguardando o momento certo de agir. Nos Salmos, nós encontramos várias vezes os salmistas orando e dizendo para Deus e até perguntando para Deus quando é que Ele vai agir. Por exemplo, no Salmo 74, a partir do verso 9, num tempo em que o povo de Israel enfrentou uma invasão que destruiu o seu santuário, que destruiu os seus símbolos religiosos. Aí no verso 9, o salmista Asaf diz assim: já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Então o povo está sofrendo uma opressão de países estrangeiros, de povos pagãos, que têm destruído os símbolos religiosos, os símbolos da presença de Deus, e não tem aparecido ninguém, nenhum profeta, nenhum porta-voz de Deus para explicar isso, para dar uma palavra de Deus sobre isso. E o salmista pergunta aí no verso 10, até quando, ó Deus? Até quando o adversário vai nos afrontar? Até quando o inimigo vai ficar blasfemando? Será que essa blasfêmia vai ser incessante? Por que é que o Senhor retrai a sua mão? A ideia, porque ao invés de agir, de estender a mão para agir,
o Senhor recuou sua mão e conserva ela aí no seio, ou se fosse hoje, ele perguntaria, por que é que o Senhor está mantendo as mãos no bolso ou nos bolsos, ao invés de agir, de tomar uma providência? O salmista então está indagando de Deus, por que este silêncio? Por que essa aparente inatividade de Deus? Por que que Deus não faz alguma coisa? E agora, nesses textos que eu tratei, com toda a nação. Mas há textos também em que esse questionamento é individual, em que na pessoa, na vida individual, a pessoa não percebe o agir de Deus, não percebe a presença de Deus. Ela está em aflição e não consegue ver Deus agindo. Por exemplo, os Salmos 42 e 43, nós temos muito isso. Salmo 42, ele começa dizendo, olha, eu suspiro por ti, ó Deus, como a corça, esses animais aí do mato, eles aspiram por água, eles suspiram por água. Assim estou eu suspirando por ti. Aí ele diz no verso 2, a minha alma tem sede de Deus. Quando é que eu irei e me verei perante a face de Deus? Alguns momentos na vida, parece que a vida fica muito seca em termos de Deus. Parece que a presença de Deus está distante. A nossa alma sente essa sede de Deus, como uma terra árida, como uma terra sedenta, e parece que Deus não se apresenta. Deus não fala, Deus não age. O salmista, inclusive, diz no verso 3 que as lágrimas são o alimento dele. Isso causa uma tristeza tão grande, tão profunda, uma aflição tão grande, que ele não tem vontade de comer, ele só tem vontade de chorar. E as lágrimas acabam sendo o alimento que ele tem. Ele lembra, então, ele se alimenta das lembranças de quando no passado ele ia para a casa de Deus, guiando o povo nos cultos alegres, a multidão em festa. E aí, então no verso 5, ele faz uma pergunta, né? Ele fala com a alma dele. Por que você está abatida, minha alma? Por que você está perturbada? Espere em Deus. Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Nesses momentos de aparente silêncio de Deus, de aparente inatividade de Deus, que Deus parece estar distante, que Deus parece estar longe, que Deus parece que não está fazendo nada, parece que Ele está olhando para nossa aflição e achando que é pouco, e não faz nada, e fica assim só olhando sem tomar providências. Nesses momentos é hora de esperar, é hora de aguardar, é hora de lembrar o que Deus já fez e esperar o que Deus ainda vai fazer. É isso que ele diz para a alma dele: espera em Deus, não te desespera não, espera, porque você ainda vai voltar a louvá-lo. E no verso 6 ele continua dizendo: olha, eu sinto a minha alma abatida dentro de mim, eu sinto a minha alma então para baixo. Abatida aqui seria talvez a palavra, nas Escrituras, na minha opinião, a palavra que mais se aproxima da nossa palavra depressão. Não estou dizendo que é depressão, mas é a palavra que mais se aproxima. A palavra depressão, que a gente tem na nossa língua, ela vem da geografia, não é isso? O que é uma depressão geograficamente falando? Você vem assim, você imagina um terreno assim, e de repente esse terreno faz isso. Então onde esse terreno faz isso é uma depressão, certo? Então aí a palavra foi importada da geografia para falar desses aspectos psicológicos da gente. Alguém que está em depressão é alguém que está para baixo. E a mesma coisa da palavra abatida, a que aparece aqui. E o termo vem da geografia também. Você tem um terreno assim e de repente tem isso. Você tem um abatimento na terra. E o salmista está dizendo isso: minha alma está para baixo, né? Talvez se ele escrevesse em nossos dias, ele diria: eu estou deprimido, né? Mas ele não deixa essa depressão,
guiá-lo ao desespero, à falta de esperança. Certo? Ele continua dizendo aí no verso 9. Aí eu digo para Deus, por que o Senhor esqueceu de mim? Por que o Senhor está me deixando de lado? Por que eu vou ficar agora andando só chorando, lamentando essa opressão, essa aflição dos meus inimigos? Eles esmigalharam os meus ossos. Agora entenda aqui que é a linguagem poética, que é a linguagem figurada, né? É como ele se sente. Ele se sente como alguém que uma pessoa pegou, apertou tanto que os ossos ficaram esmigalhados. É assim que ele está se sentindo com os insultos dos adversários. Mas aí ele se vira para a alma dele no verso 11 e pergunta de novo: por que é que você está abatida? Por que é que você está para baixo? Por que é que você está deprimida? Espere em Deus. Por que você está perturbada? Por que você está em pânico? Espere em Deus. Eu creio que esses salmos nos trazem fortes conselhos para lidar com esses momentos de depressão, com esses momentos que parece que Deus está longe, que Deus não está escutando a gente, que Deus não está se importando com a gente, que só tem aflição, só tem problema. Você se sente como alguém que foi colocado como num torno e alguém apertou até você ficar sem ar, sem força, sem coragem, sem energia. Aí ele diz: não se entregue não. Não se entregue. Diga para você mesmo: espera. Você vai voltar a louvar a Deus. Você vai voltar a ter alegria na vida. Espera. Espera em quem? Espera em Deus. O Salmo 43 tem a mesma ideia, tanto é que no verso 2, no verso 5, melhor dizendo, ele repete aquele mesmo refrão: por que você está abatida, ó minha alma? Além do verso 43, tem também o verso 44. Quando nos versos 23 a 25, ele clama a Deus e diz: desperta, por que dormes, ó Deus? Lembre, isso é linguagem poética, né? Deus não dorme. Mas como Deus está tão inativo, como Deus aparentemente não está fazendo nada, como Deus não está falando, ele diz: Deus, acorda, faz alguma coisa, não nos rejeites para sempre, não esconda o teu rosto de nós. Há momentos na vida que o nosso relacionamento com Deus fica assim, certo? Não estranhe, por vários fatores. Algumas vezes por pecados nossos, nós começamos a nos encantar com este mundo, a nos encantar com esta vida, e pouco a pouco, bem devagarzinho, sem que a gente até perceba, a gente vai se afastando de Deus, vai se afastando de Deus, vai se afastando de Deus, e quando vem a aflição, quando vem o problema, quando a coisa pega, que a gente procura Deus, cadê Deus, né? Eu já ouvi de experiências de pessoas que foram, por exemplo, para a praia, para o mar. E aí foram se empolgando, foram entrando. Quando caçou areia nos pés, cadê? E quando olhou, estava longe de todo mundo, né? Ouvi da experiência de um pai com um filho que isso aconteceu. Eles foram se empolgando, brincando. Quando ele pensou que não, que tentou botar o pé no chão, cadê? Não tinha. E ele olhou em volta, ninguém. Algumas vezes isso acontece com a gente vai se entretendo com a vida, vai achando a brisa boa, a água agradável no mar desse mundo e vai entrando, as ondas vêm, vão levando. Aí de repente a gente percebe que está em perigo e procura Deus. E cadê Deus? Fomos para longe dele. Algumas vezes acontece, como eu disse, por nós nos afastarmos dele. Outras vezes acontece por permissão dele para fortalecer nossa fé, para testar nossa fé, para evidenciar sua misericórdia e amor a outras pessoas e até aos poderes espirituais, como é o caso de Jó. Não foi culpa de Jó, mas Jó sentiu assim durante um período. Lembra, Jó perde os bens, perde os filhos, e se você ler com atenção o que ele diz, a grande aflição dele não foi ter perdido o bem,
os bens, não foi ter perdido os filhos. Era Deus não mais falar com ele. Era Deus não mais responder para ele. Ele fala, é Deus não ser mais meu amigo. Ele, num determinado momento ele diz assim, houve um tempo em que Deus era meu amigo, houve um tempo em que eu e Deus nos relacionávamos, agora ele não responde. Algumas vezes acontece por razões que não são os nossos pecados, mas são razões de Deus. Então, não espere uma vida cristã sempre assim. Não espere. Algumas vezes vai ter uns momentos assim, que você vai se empolgar, parece que vai estar no céu. E algumas vezes vai ter momentos assim, certo? Lembre-se disso. A vida cristã não vai ser sempre assim, não. Ela vai ter momentos que você vai achar que está perto do céu. E vai ter momentos que você vai achar que está perto do inferno. Nesses momentos que você achar que está perto do inferno, lembre que deve esperar. Deus tem o tempo dele. Deus age conforme o tempo dele. Deus não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Mas ele tem o tempo dele. Inclusive, essa é uma das tônicas, uma das ênfases de Isaías. Na primeira parte, como eu mencionei. Um dos textos também mais lindos, na minha opinião, de Isaías, é o capítulo 30, versos 15 a 18. Que nós já abordamos aqui, né? E eu já voltei a esse texto outras vezes, e sempre estou voltando. Porque eu acho que são esses textos que sintetizam a mensagem de Isaías. E Isaías diz assim, ou Deus diz para o povo de Israel através de Isaías, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Eu acho um texto lindo, mas também um texto triste. Porque Deus está dizendo, olha, o remédio para vocês, a solução para vocês, é vocês se converterem, isso é vocês voltarem para mim, Deus está dizendo, e sossegar a alma de vocês, e acalmar a alma de vocês, e confiar em mim, essa é a solução. Mas vocês não querem. Vocês, pelo contrário, ele diz no verso 16, vocês confiam nos recursos de vocês? Não, nós vamos arrumar cavalos e vamos fugir, nós vamos conseguir cavalos ligeiros e vamos sair, e os nossos perseguidores não vão pegar a gente. Aí Deus diz, bem, já que é assim, então vocês vão ver que não vai ser assim. Aí no verso 18, gente, note, aí Deus diz, por isso eu espero. Já que vocês não querem esperar, para mim esse jogo de palavras que Isaías faz aqui é muito importante. Deus está dizendo, o remédio é vocês esperarem em mim, mas vocês não querem. Vocês estão seguindo aí os recursos de vocês. Então, já que vocês não querem esperar, quem espera sou eu. Eu espero para ter misericórdia. Eu me detenho para me compadecer de vocês. Felizes são aqueles que esperam em mim. Não sei se você pegou bem a ideia Deus está falando. Olha, é como se tem um menino e ele está precisando de alguma coisa, e você diz, espere aí, que daqui a pouco eu vou lhe dar. Mas esse menino está inquieto, ele não quer esperar. Papai, já que o senhor está demorando, eu mesmo vou fazer do meu jeito. Aí o papai cruza os braços e diz, tá bom. Já que você não quer esperar, quem vai esperar agora para agir sou eu. Faça aí do seu jeito. Você vai quebrar a cara e aí você vai ver. E quem vai ficar esperando para agir sou eu. É isso que Deus está dizendo para o povo de Israel ali em Isaías capítulo 30. É esperar em Deus. Naqueles momentos que você acha que Deus está longe, que Deus te abandonou, espere em Deus. Volte agora, vá, melhor dizendo, até o capítulo 40. Porque era isso que o povo do exílio estava achando, né? Eles dizem então, o meu caminho está encoberto do Senhor, o meu direito passa despercebido de Deus. Quantas vezes você já se sentiu assim? Você está com uma causa, está com um problema, seja lá em que área for da vida, na família, no casamento, no negócio, no trabalho, seja lá em que for, e você está pedindo uma solução, está pedindo uma direção, e não surge nada, e você começa a achar, Deus esqueceu.
Deus não está nem aí. Aí, nesse capítulo 40, Isaías fez uma descrição de quem é Deus, o Deus criador de tudo, o Deus que controla tudo. Aí ele pergunta, como é que você consegue achar isso, que eu me esqueci de você? Como é que você pensa uma coisa dessa de mim? Eu que sou o criador disso tudo, o criador das estrelas, criador das pessoas, criador dos animais. Eu que sustento tudo isso e você vem dizer que eu esqueci de você, que eu não estou nem aí para você. Que é isso? Eu sou o Deus, criador dos fins da terra. Eu não me canso, eu não me fatigo, eu esquadrinho tudo. Eu sou o Deus que dá força a todo mundo. E você vem achar que eu me esqueci de você? Aí ele termina essa parte dizendo que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Deus age com temporal exatidão. Deus age por nós, mas no tempo dele. Então não se apresse. Parece que Deus não está fazendo nada? Parece que Deus não está te ouvindo? Continue esperando nele. Continue sendo fiel naquilo que ele quer que você faça naquele momento. Continue obedecendo a ele. Continue obedecendo a palavra. Não coloque a carroça na frente dos bois. Não, troque os pés pelas mãos, tentando você resolver o problema. Espere em Deus. Aguarde em Deus. Deus age no tempo certo para aqueles que esperam nele. A segunda, voltando lá a Isaías 42, a segunda característica é que Deus age com vigorosa emoção. E aqui é uma linguagem muito forte, se você prestou atenção. Deus diz, por muito tempo eu me calei, por muito tempo eu estive em silêncio, eu me contive, mas agora eu vou dar gritos como a parturiente. O que é uma parturiente? Uma parturiente é uma mulher que está para o bebê nascer, certo? E aí um nascimento normal, vamos chamar assim, um parto normal. E essa mulher então grita, certo? As dores ali são intensas e ela grita. Aí Deus está dizendo, é assim que eu vou fazer agora. Eu tive em silêncio, eu tive calma, mas agora eu vou ser como uma mulher que está para dar à luz. Eu vou gritar, e é interessante que a linguagem continua nessa linha. Eu vou gritar, eu vou ofegar, eu vou ficar respirando rápido. Exatamente a imagem aqui na língua original, as palavras até que captam de uma mulher que está perto para dar à luz e grita, mas que tem que controlar a respiração para ajudar o bebê a nascer. E Deus está dizendo, pois é assim que eu vou agir agora. É desse jeito que eu vou agir. Deus se compara a uma mulher que está perto a dar à luz e ele diz, agora a minha respiração vai alterar, eu vou ofegar, eu vou gritar. E aqui ele comunica a ideia de que ele age em prol do seu povo, não de maneira fria, mas com paixão, com vigorosa emoção. O nosso Deus não é um Deus frio, não é um Deus sem afeição, não é um Deus sem emoção. É um Deus que tem profunda emoção. Deus tem mais emoções do que nós, você pode ter certeza disso. Até porque as nossas emoções, o padrão das nossas emoções é Ele, certo? Então Ele tem muito mais emoção do que nós. Ele ama com muito mais paixão do que nós. Ele zela com muito mais ciúme do que nós. Ele se entristece com uma profunda tristeza maior do que a nossa. Ele se alegra com uma exultação maior do que a nossa. Ele é um Deus de grandes emoções. Vários textos bíblicos mostram isso. No próprio texto de Isaías, no capítulo 63, verso 10, ele fala de que o povo de Israel, quando saiu do Egito, contristou o seu espírito. Deus o entristeceu. Mas há um texto que está no livro de Oséias, que para mim reflete, entre os vários textos que falam desse Deus com emoção, esse reflete uma tensão emocional de Deus pelo seu povo, muito grande.
Você tem textos que falam que Deus ama, né? Como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Imagina se isso não for paixão, gente, o que é que é? O que é paixão? Amar um povo ao ponto de dar o seu próprio filho. Se isso aí não for paixão, se isso aí não for amor, o que é? Amor, certo? Outros textos, ele diz que eu fui atrás de vocês com laços de misericórdia, com cordas de misericórdia. Eu fui atrás de vocês e lacei vocês e puxei vocês para mim com essa extrema misericórdia. Mas aqui em Oséias, no capítulo 11, verso 8, ele falando com o povo do Reino do Norte, de Israel, ele nos versos de 1 até 7, ele diz, olha, quando Israel era menino, e aí ele faz uma comparação do povo de Israel quando era criança. Quando Israel era menino, eu amei esse povo, eu chamei. E quanto mais eu chamava, mais esse povo ia para longe de mim, mais esse povo ia adorar outros deuses. E aí outro ponto muito bonito, no verso 3, mas fui eu que ensinei esse povo a andar. Lembra, aqui ele está usando uma comparação de um pai para um filho. Eu amei esse menino. Eu chamava esse menino para mim, mas ele queria ir para longe. Mas fui eu que ensinei esse menino a andar. Eu tomei ele nos meus braços. Eu curei esse menino, cuidei das suas feridas. Mas parece que ele não percebe isso. Ele não percebe que eu o amo, que eu o atraí, verso 4, com cordas humanas, com laços de amor. Eu tirei o jugo deles. Mas eles continuam rebeldes, eles continuam contra mim. Então eu vou trazer o juízo para eles, eu vou trazer a disciplina para eles. Porque esse meu povo, ele diz no verso 7, ele é inclinado a se afastar de mim. Quanto mais eu tento empurrá-los para eles chegarem para mim, mais eles ficam longe. Mas aí é como se Deus parasse e perguntasse, mas como é que eu vou deixar vocês? Como é que eu posso abandonar vocês? Como é que eu posso fazer com vocês, como eu fiz com Admá, com Zeboim, e aqui ele cita 2 cidades que foram destruídas no fogo de Sodoma e Gomorra. Como é que eu posso fazer isso com vocês? Eu não posso fazer isso com vocês. E sabe por que eu não posso fazer isso com vocês? Aí tem a segunda parte do verso. Porque o meu coração está comovido. As minhas entranhas se apaixonam por vocês. Esse é o nosso Deus. Nos ama com paixão. E sempre que você ama alguém com paixão, você se entristece quando o amor não é correspondido. Então o nosso Deus se entristece. Mas Ele é incapaz de nos abandonar. Porque Ele nos ama com intensa paixão. Deus age por nós no tempo que Ele quer agir, com temporal exatidão. Mas Deus age por nós com intensa paixão. Nunca se sinta não amado. Se você pertence ao povo de Deus, nunca se sinta não amado. Nunca se sinta não cuidado. Você tem um Deus que ama você do fundo do coração dele, que ama você com intensa paixão, a ponto de dar o seu filho. Deus fez por nós o que nenhum de nós é capaz de fazer por ninguém. Nenhum de nós é capaz de dar o filho por ninguém. Nenhum de nós. Pois Deus foi capaz de fazer isso. Então Deus nos ama, Deus ama você de uma maneira que ninguém mais ama. Então não permita que sua mente tenha dúvidas sobre isso. Deus nos ama com temporal exatidão, no tempo exato, e Deus nos ama com vigorosa emoção. Ele se envolve conosco. Mas em terceiro e último lugar, voltando a Isaías 42, Deus age por nós, Deus trabalha por nós com uma segura salvação. Ele age para nos salvar. Não é uma emoção vazia. Não é um sentimento, eu amo muito esse povo, mas eu não sei o que fazer com eles, mas eu não consigo fazer nada com eles. Não é isso. É uma ação de Deus que salva.
Uma ação de Deus que traz uma salvação segura, uma segura salvação. Ele diz no verso 15, os montes e outeiros eu vou devastar, toda a erva eu vou fazer secar, tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. A ideia aqui é que Deus vai remover todos os obstáculos, todos os inimigos. Ele vai afastar tudo que possa impedir o seu povo de voltar para ele. Aqui Isaías está falando ao povo do exílio. Ele diz, olha, Deus vai remover todos os obstáculos, todos os inimigos que possam impedir vocês de voltar para mim. Eu vou trazer vocês de volta para mim. Nem que eu tenha que revirar os montes, nem que eu tenha que revirar os outeiros, nem que eu tenha que devastar a vegetação da terra, nem que eu tenha que secar rios. Mas eu vou trazer vocês de volta para mim. Vocês são meus. Então eu vou trazer vocês de volta para mim. Eu vou remover, tirar do caminho o que for necessário. Eu vou tratar com os inimigos de vocês e eu vou trazer vocês de volta para mim. E aí, não só removendo os obstáculos, mas dando direção. Eu vou guiar os cegos por um caminho que não conhecem. Cegos aqui não fala necessariamente da cegueira física, mas da cegueira espiritual. Ele vai, a partir do verso 18, tratar disso, de que aquele povo havia se tornado cego para com Deus, não querendo enxergar Deus. Nós nos tornamos cegos também, cegos por nossa autoconfiança, cegos por nossa autossuficiência. Nós achamos que podemos fazer, nós achamos que somos capazes, nós achamos que não precisamos de Deus e ficamos cegos, achando que isso nós somos capazes, não precisa de Deus. E a gente fica cego para os problemas, cego para os caminhos errados que a gente trilha. A gente acaba tomando caminhos que não são certos, mas a gente está tão confiante em si mesmo que não enxerga. E ficamos cegos. Cegos pelos nossos desejos, cegos pelos nossos pecados. Nós ficamos cegos. Mas Deus está dizendo, o meu povo não vai ficar cego e perdido para sempre. Eu vou remover o que for necessário e eu vou guiar os cegos por um caminho que não conhecem. Eles se perderam no caminho, mas eu vou guiá-los por um caminho que eles não conhecem. Eu vou fazê-los andar por veredas desconhecidas, mas eles não vão se perder. Eu vou tornar as trevas e a escuridão da vida deles em luz. Os caminhos tortuosos, escabrosos aí tortuosos, eu vou aplanar para eles. E vou fazer estas coisas e jamais os abandonarei. Jamais eu vou deixar. É meu povo. Eles erraram, eles pecaram, eles estão em disciplina, eles estão sofrendo o resultado do pecado deles, mas é meu povo. Eu jamais vou abandoná-los. Eu sempre vou estar com eles. Eu vou buscá-los onde eles estiverem. E vou trazê-los para mim e não vou abandoná-los. Essa promessa de Deus é repetida para os discípulos, lá em Mateus 28, 18 a 20, quando Jesus Cristo disse para os seus discípulos, eu vou estar com vocês todos os dias, até esse mundo acabar, até esta era acabar, quer dizer, esse presente estado de coisas contra mim acabar, eu vou estar com vocês. Também no livro de Hebreus, capítulo 13, citando o Antigo Testamento, capítulo 13, verso 5, ele disse, nunca vos abandonarei, eu jamais vou deixar vocês. Deus age com esta segura salvação. Deus age no tempo dele, Deus age com uma vigorosa emoção, com uma paixão pelo seu povo, mas Deus age também com uma segura salvação. Ele remove todos os obstáculos, Ele nos orienta, Ele nos guia no caminho que a gente deve seguir, mesmo que a gente não esteja enxergando nada. Ele aplana os nossos caminhos, Ele ilumina as nossas veredas quando elas estão escuras e promete, eu faço tudo isso, eu te guio quando você não enxerga, eu te guio quando você não conhece o caminho, eu te guio quando está escuro, eu faço com que a luz brilhe, eu endireito os caminhos que estão tortos, e além de fazer tudo isso,
eu garanto que eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te deixar. Eu vou estar sempre com você. Mas aí ele termina dizendo no verso 17, que aqueles que não são dele, que aqueles que escolheram outros deuses, que aqueles que escolheram adorar as imagens de escultura, aqueles que disseram para as imagens de fundição, vocês são o meu Deus, ou disse para alguma imagem, você agora é o meu Deus, você é quem me guia, é a você que eu clamo, é em você que eu busco socorro, é em você que eu busco salvação, é em você que eu busco segurança. Ele diz, esses que ao invés de me buscar, de esperar em mim, de aguardar em mim, buscam nas imagens, buscam em outros deuses, buscam em outros ídolos o seu socorro, esses vão ficar para trás. Esses vão ficar para trás. Esses vão ficar confundidos, confusos. Esses vão ficar decepcionados, vão ficar envergonhados. Porque eles confiam em imagem, que não é capaz de fazer nada, que não vê, que não fala, que não age, que não tem fôlego. Então eles vão clamar para estas coisas, para estas imagens, para estes ídolos, e vão ficar decepcionados, e vão ficar envergonhados, e vão ficar confusos, porque eles não atendem. Aqui Deus faz uma clara distinção em tudo que foi dito aí. Deus age. Deus age no tempo certo, Deus age com uma emoção vigorosa e Deus age trazendo uma segura salvação, mas não com todo mundo. Ok? Não é com todo mundo. É com quem espera e confia nele. Quem decidiu colocar sua confiança em qualquer outro lugar, ou em si mesmo, ou nos recursos deste mundo, ou nos ídolos, ou em outros deuses, esse daí não pode esperar nada de Deus, não. Por esse Deus não vai agir. O texto é muito claro. Deus está dizendo, eu tive muito tempo calado, me contive, deixei as coisas acontecer, mas agora eu vou agir. E eu vou agir com emoção vigorosa, como uma mulher que está para dar à luz. Eu vou agir consertando as coisas, eu vou agir removendo os obstáculos, eu vou agir guiando o meu povo quando eles não conseguirem enxergar, eu vou agir trazendo luz quando estiver escuro, eu vou agir endireitando os caminhos que estão tortos, e eu prometo nunca abandoná-los. Mas, aqueles que confiam nas imagens, aqueles que confiam em outros deuses, esses daí vão ficar para trás. Esses aí vão ficar confusos. Esses aí serão decepcionados. Eles não estão esperando em mim. Então eles ficarão para trás. O nosso Deus é o Deus que trabalha, é o Deus que age pelo povo que confia nele, pelas pessoas que confiam nele. Então eu quero terminar com 2 desafios aqui. Primeiro, se você pertence ao povo de Deus, se você busca Deus através do seu Filho Jesus Cristo e entregou sua vida a Deus, trate de suas baixas na vida, de seus abatimentos, de suas depressões, de seus problemas, com Deus, com aquilo que a palavra diz. Confie em Deus, espere em Deus, volte-se para Deus, busque recursos em Deus. Está achando que Deus não está agindo? Então lembre-se, há momentos que são assim mesmo, não se desespere. Acontece com você, acontece comigo. Leia a história dos heróis religiosos, no Antigo, no Novo Testamento. Durante a história da igreja, um certo teólogo medieval cunhou até a expressão a noite escura da alma. E quando ele cunhou essa expressão, a noite escura da alma, ele não estava falando de uma noite. Ele estava falando de um período na vida em que a alma fica como se estivesse no escuro. Parece que Deus se afastou, parece que Deus não escuta, parece que Deus está distante, parece que Deus não está fazendo nada. Ele chamou esse período de a noite escura da alma.
E as pessoas que vivem com intensidade com Deus passam por isso, pode ter certeza. A vida cristã não é linear assim, viu? Tem os momentos de picos, de êxtase, são poucos, mas tem. E tem os momentos de abatimento, os momentos de frustração e de depressão. Está no momento desse, não é para desesperar. Primeiro, faz parte da vida. Faz parte do andar com Deus. Certo? Faz parte do andar com Deus. E eu não posso deixar de esperar em Deus nesse momento. É aí que eu intensifico a minha espera em Deus. É aí que eu busco a Deus. É aí que eu lembro que eu tenho um Deus que me ama com paixão. Com Deus que quando agir para comigo, Ele age com intensa emoção. No tempo certo Ele vai agir. Um Deus que me amou e enviou o Filho dEle para pagar pelos meus pecados. Esse Deus não vai me abandonar. Então, eu vou continuar aqui. Teimosamente eu vou continuar esperando Ele agir. E novamente o exemplo aqui é Jó. Lembra que Jó diz? Mesmo que ele me mate, eu vou fazer o quê? Eu vou esperar nele. Jó, Deus não falava mais. Ele falou, pois mesmo que ele me mate, falando, se dirigindo a Deus, né? Mesmo que Deus me mate, a minha esperança está em quem? Em Deus, não tem outro. Então mesmo que Deus me mate, Ele é a minha esperança. É a teimosia cristã, no bom sentido. Está difícil, está complicado, Deus não responde, mas eu continuo com Ele. Deixar eu não vou não. Lembra das palavras que Pedro disse a Jesus, né? Quando Jesus perguntou, vocês também querem me abandonar? E Pedro disse o quê? Para onde? Para onde é que a gente vai? Se a gente deixar, a gente vai para onde? Lembre-se disso. Está difícil com Deus, é bem pior sem Ele. Então permaneça. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é que você verifique em quem você espera. É em Deus mesmo? Ou em qualquer outro ídolo? Ou em alguma imagem? Talvez não seja uma imagem de escultura, talvez seja uma imagem mental. Você está esperando no seu casamento, está esperando no seu emprego, está esperando na sua inteligência, está esperando na sua força, está esperando na sua capacidade, está esperando no seu pai, na sua mãe, seja lá em quem for, você está esperando não em Deus. Aí você vai ficar para trás, ok? Aí você vai ficar para trás. Aí você vai ficar confuso. Aí você vai ter decepção. Volte-se para confiar em Deus. Por mais difícil que esteja a situação, a solução é converter-se a Deus, voltar a Deus, sossegar a alma e confiar em Deus. Porque no tempo certo, na hora certa, com toda a intensidade de sua paixão por nós, Deus vai trazer sua segura salvação, seu socorro seguro. Não vale a pena deixar esse Deus que prometeu nunca nos abandonar. Amém.